Feliz Dia das Mães. E eu fico pensando sempre, né, nessas coisas que a Elisa falou, que as músicas nos disseram. E queria iniciar esse momento aqui de reflexão trazendo talvez uma história de superação. E eu não sei quanto você concorda comigo, mas acho que na vida da gente, não importa se somos mães, pais ou filhos, parece que sempre falta algo, sim ou não? Parece que sempre nós temos uma necessidade e a nossa vida vai um pouco nessa tensão sempre, de buscar a satisfação, a resolução dessas coisas que vão acontecendo na vida da gente. E graças a Deus que a gente pode contar com Deus que nos ajuda a vencer as dificuldades. Mas vocês, mãe, têm um caso especial. Eu também, como pai, posso dizer, quando a gente teve filhos, não veio o manual de instrução, sim ou não? Não veio. E a gente vai aprendendo na raça. Tem alguns casais aqui que têm crianças bem pequenininhas, né? 1 ano e pouco. E por mais que tenha visto teu pai e tua mãe agir, na hora H, quando vocês estão ali sozinhos, e agora? Né? Como fazer? E a gente faz. Mas depois que a gente faz, sempre dá aquela sensação, fala, fiz direito? Poderia ter feito melhor? E aí os anos vão passando e a gente vê alguns perfis sendo construídos na vida dos nossos filhos e filhas, não é? E de repente a gente fala, que parcela de responsabilidade eu tenho no produto que ela é hoje? Então, querida, se você tem essa sensação, eu como pai tenho. Mas sabe, uma grande vantagem aqui de ser pai e não mãe, é que a gente tem aquele cérebro, né? Faz tempo, né? Estou vendo o Dani lá atrás, acho que o Dani lembra de eu ter falado isso. Então faz bastante tempo. Eu lembro de muito tempo, fala que os homens, né, têm uma grande facilidade que vocês, mulheres, não têm. E lamento por vocês, né? Fazer o quê? A gente tem uma grande facilidade de ter umas caixinhas na nossa consciência, né, na nossa mente, que de repente um negócio está muito ruim, a gente fala, vou fazer uma coisa, eu vou meter na gaveta aqui, ó, fecho essa gaveta e vou viver o meu dia. E aí, de repente, lógico, eu tenho que encarar aquilo lá, né? Mas a gente tem eu diria um privilégio de conseguir separar as coisas, de repente uma coisa muito ruim está acontecendo e a gente passa um dia até que razoável. Eu sei que para vocês isso é muito difícil, né? Porque tudo conectado na sua vida e você está sempre ligado. Então, eu queria compartilhar com vocês uma história bíblica, muito conhecida até, né? Mas que é uma história de superação. Superação. E talvez se eu chamasse qualquer uma de vocês aqui, mães, para contar o seu testemunho, com certeza muitas das suas companheiras aqui de audiência se identificariam, não é? Porque muitas das lutas, das batalhas são parecidas, não é? Mas existem batalhas que até se vence, mas que se batalha sozinho. E é muito dolorido, é muito angustiante, e algumas vezes muito sofrido, não é? E frustrante. Eu queria contar para vocês uma história de uma mulher que passou por uma batalha muito difícil, mas que ela teve uma companhia na batalha. Ela contou com Deus. E eu queria contar para você, como se é uma boa notícia para você, ou se é uma novidade, que eu creio que não, que você não precisa batalhar suas batalhas sozinha. Amém? E eu queria, então, convidar vocês à leitura de 2 Reis 4. São poucos versículos. 2 Reis 4, a partir do versículo 1, diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos.
Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas para que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Amém? Eu queria falar para vocês, e espero que a gente possa entender isso no final, a providência suprema. Suprema. Amém? Vamos pedir que o Senhor nos acompanhe em oração. Senhor, nós nos sentimos pequenos, Senhor, na Tua presença. Mas, ao mesmo tempo, nós nos sentimos descansados em saber que o Senhor é um Deus que ouve. O Senhor é um Deus que orienta. O Senhor é um Deus que ajuda. É um Deus que mandou providência e provisão, Pai, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e termos o Senhor no nosso coração. Fala, Pai, a cada um aqui nessa manhã. Nos ensina através das histórias que a Sua palavra registrou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você pensasse nessa palavra, providência, não é? E talvez não seja uma palavra que você todo dia está ouvindo. Nós tivemos uma noção, mas aí eu tenho lá meu velho companheiro Aurélio, e ele, interessante, foi até surpreendente para mim, quando eu pego lá providência, e o que ele tem lá como definição. A primeira definição que tem é essa: a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Eu não sei se o Aurélio fosse escrito hoje, se esse texto estaria lá dessa forma, mas é o que está lá, né? E a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Conceito que se confunde com o próprio Deus. Interessante. Você fala de providência, né? Por isso fala providência divina, né? Fala da providência do próprio Deus. E aí fala assim: prudência e presciência do futuro para cautelamento com relação a ele. Ou seja, né? Aquela presciência, alguns atributos de Deus, que é o quê? Que a gente aprendeu, né? Desde a infância lá, né? Que Deus é onisciente, Ele é onipresente e, portanto, Ele usa isso ao nosso favor também. Amém? E última definição que tem lá é essa: ainda, pessoa que protege ou ajuda a outrem, né? A outros. Então, isso que está lá como providência no dicionário. Aí eu peguei alguma coisa na internet, peguei a famosa Wikipedia aí, né? Que é o dicionário aberto, e diz assim lá, né? Que a providência designa, essa cor dá para ver bem? Dá, né? Tudo bem. Providência designa a ação no mundo de uma vontade externa, não humana, transcendente, levando os eventos a um fim. Interessante. Referida como providência divina, é um termo teológico que se refere a um poder supremo, superintendência ou agência de Deus ou de alguma divindade sobre eventos, ou seja, plataforma aberta, certo? Deixa ali para qualquer entidade. A ideia é, portanto, isso eu achei muito legal, essa conclusão que a própria Wikipedia chega. A ideia, portanto, é diametralmente oposta ao acaso e, em certo sentido, à da fatalidade. E quando eu vi isso, eu posso dizer para você, isso é uma boa notícia, para mim e para você, para todos nós. Porque se existe providência, nós não estamos à deriva no mundo. Nós não estamos a sabor do vento. Não estamos perdidos nas mãos dos eventos, da eventualidade. Portanto, existe uma esperança para mim e para você, de livramento dos problemas que você tem nesse momento. Não sei se o teu problema é grande, se o teu problema é pequeno, se é só uma mágoa, se é uma coisa que você tem que superar, mas quer nos atormente ou não, faça perder o sono ou não, algumas vezes e muitas vezes, não é? Existe possibilidade de melhoria e de crescimento. Amém?
Mas onde nós devemos buscar, então, esse livramento, essa providência, essa possibilidade de realização e de satisfação plena? É isso que eu queria, então, investir os próximos minutos com vocês aqui. E eu queria falar sobre, partindo da providência, falando de onde vem, como opera e como interagir com ela. Amém? Esse é o nosso panorama aqui. E começando, então, pelo primeiro, de onde vem? De onde vem? Obviamente de Deus. Tem um salmo que eu gosto muito, a gente usa muito quando vai visitar algumas pessoas que estão hospitalizadas, né? E fala, podemos ler junto? É tão curtinho, né? Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então, é uma coisa lógica, você tem um problema, tem uma dificuldade, algo novo aconteceu, aonde você vai buscar ajuda? Teve um tempo, quando a gente era pequeno, como a gente morou em alguns países, né, um país de fala hispânica, o Chaves, né, aqui chama Chaves, né, El Chavo, né, tinha lá um personagem que chamava o Chapolin Colorado. Você conhece o Chapolin Colorado? Né? Que é o super-homem lá do Chapolin, né? Quem poderá nos ajudar? Né? O Chapolin Colorado. Será que ele pode nos ajudar? Será que o super-homem? Alguma coisa assim? Vamos ver o que esse texto nos mostra, né? Essa mulher, essa viúva. Partindo do versículo 1, fala assim, certo dia a mulher de um discípulo dos profetas foi falar a Eliseu. Então, quem ela buscou? Ela buscou Eliseu. Eliseu era conhecido como o homem de Deus. Ele era um profeta, né? Interessante você pensar que o Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis de Israel, do mundo, ele sempre manteve aquilo que a palavra chama de um remanescente, o remanescente fiel. Ele sempre teve um juiz, um profeta, algum homem que tinha uma conexão maior com ele, para que as pessoas normais, né, tivessem alguma dificuldade na vida, pudessem buscar uma referência, pudessem buscar a Deus. Naquele tempo que Deus parecia estar distante, mas não estava tanto, né? Porque sempre existiram esses atalaias, as Bíblias antigas falam dessa palavra, né? E Eliseu era um desses homens, um representante idôneo, né? Mas quem era esse Eliseu? O nome dele em hebraico, né, é Elisha, e o significado de Elisha é Deus é salvação. Interessante isso, ou Deus, sua salvação. E ele foi um profeta muito influente na sua época lá, ele ficou no ministério por 50 anos, passaram vários reis, e então ele foi um homem muito usado e abençoado, né? Ele era discípulo de Elias, que é um dos profetas mais importantes, né? Então, aquele João Batista, né, fala que ele veio seguir, né, aquele João Batista do começo lá dos evangelhos, né, ele veio seguir o que Elias fazia, o profeta Elias. E Eliseu foi o discípulo e acabou sendo substituto de Elias. E ele foi substituto, inclusive, no que chamava a escola dos profetas em Israel, né? E aparentemente o marido dessa mulher devia estudar lá ou tinha alguma ligação. Portanto, o marido daquela mulher não era um desconhecido para Eliseu. Ok? Mas esse texto aqui ainda fala, tudo bem, ela procurou Eliseu. A gente pode dizer que então ela buscou a Deus. Era assim que se fazia na época. Mas o texto também nos diz, na NVI fala assim, foi falar a Eliseu. Então parece uma coisa meio burocrática, né? Mas se você tem uma Bíblia das mais antigas, a Ara, né? Como a da Graciele aqui, né? A Almeida, revista atualizada, né, Graciele? Não, você vai procurar lá, falar, clamou, né? Foi clamar. E essa palavra no hebraico é uma palavra que mostra justamente isso, né? Chorar por ajuda, apelar com pesar, ou seja, ela realmente chegou lá desesperada para buscar auxílio, certo? E assim ela clamou, portanto, a Eliseu na qualidade do homem de Deus, né? Então, uma pergunta que eu deixo aqui, né, um parênteses de aplicação para nós hoje, né? Quando você tem problema na sua vida, hoje, seja ele qual for, monetário, emocional, relacional, de relacionamentos,
Quem você procura? A quem você clama? A Deus? Ao seu pastor? A um irmão de confiança na igreja? Ou você tem dado preferência a um terapeuta, a um influenciador digital, a alguns remédios, ao álcool, a drogas? Interessante, né? Estou vendo aqui o João, eu lembro que a última vez que eu falei disso, o João estava aqui, né? E não sei se você sabia, mas o Brasil consumiu, os dados são meio antigos, de 2018, um pouquinho antes da pandemia, então a gente imagina que até piorou, né? O Brasil consumiu 56 milhões de caixas de calmantes e soníferos em 2018, equivalente a 1,4 bilhão de comprimidos. O uso do remédio para dormir cresceu nos anos de 2010 a 2018, 560%. Só isso, né? Lembra do número que eu mostrei algum tempo atrás? Estudo da OMS de 2019 aponta o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas. São 18,6 milhões de brasileiros, eram naquela época, que sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. Então parece que as respostas que a nossa sociedade dá, embora elas pareçam bem legais para a gente, poxa, né? Que legal escutar, você escuta, você segue algumas pessoas, como o Vinícius comentou outro dia, tem alguns influenciadores aí que você segue no Instagram, no Twitter, sei lá qual é onde você busca, e aí eles falam umas coisas legais, e você, poxa, eu quero seguir essa pessoa, mas quando você se encontra sozinho, sozinha, no teu quarto, com um abacaxi na mão, eles têm te ajudado? Ou você tem que recorrer para alguma coisa mais pesada? Qual foi o clamor levantado por aquela mulher que resolveu clamar a Deus através do profeta? O restante do versículo 1 fala assim: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Uau! Primeira coisa que ela fala aqui, né? Bom, uma perda. A gente tem algumas irmãs queridas, irmãos, que passam por essas coisas na vida, não é? E marido faleceu, por exemplo, no caso dela. Não dá para saber a idade dele, se foi não deveria ser tão velho já, porque era um aluno, um discípulo de profeta, tá? Mas faleceu, não se sabe o quê, e deixou aquela família, então, sozinha. E fala que ele era temente a Deus. Quando fala os judeus praticantes, né, eles eram chamados de temente a Deus, porque sempre existiu em qualquer terra, né, em qualquer nação, aqueles que são religiosos, aqueles que seguem uma religião e os que não. E então, quando os que seguiam eram chamados de temente a Deus. Um pouco mais tarde, não nessa época, começaram a ser chamados tementes a Deus os estrangeiros, né, os gentios, como chamavam, que começaram a seguir a sinagoga, tal. Então também eram chamados de tementes a Deus. A gente vê isso nos evangelhos, né? Ok? Mas, mesmo assim, aquele homem que temia a Deus entrou em dívida. Não conta nenhuma história para nós aqui, né? A gente pode pensar que ele teve um problema, em um momento, uma seca, faltou comida, ele teve que comprar alguma coisa, e ele não teve tempo de pagar suas dívidas, mas aquilo não chegou aos ouvidos da sua mulher. E ela foi pega de surpresa, não é? Muito chato quando acontece isso, né? Então, ou não, simplesmente aconteceu com aquele homem, como acontece conosco de vez em quando, não é? Eu gosto de pensar assim, que nós somos ovelhas, né, como Jesus gostava de nos chamar. Alguns não gostam dessa figura, mas Jesus falava que nós éramos ovelhas, como ovelhas, né? E ovelha, né, assim, digamos que de vez em quando se deixa levar um pouquinho, né, por algum vento, né? E de repente a gente vê uma moitinha mais bonitinha no nosso caminho e você acaba se deleitando com aquela moitinha. Eu, outro dia, por exemplo, só para dar um exemplo bem didático, né? Tinha um negócio que de vez em quando aparecia lá no meu celular, do negócio, e a gente é meio sedentário.
E a Tomasa trabalha pra caramba, mas eu, né, como trabalho mais com a mente e tal, acabo ficando meio sedentário, convido ela para andar. Agora a gente está entrando num ritmo, vamos andar mais, em nome de Jesus. Mas aí apareceu um negócio lá que era um vibrador, um negócio que você punha, e até crianças que tinham problema de debilidade de locomoção, você punha a criança ali em pé e tal, e aquilo tinha um preço, não era muito barato. Não era um absurdo, mas não era muito barato. E eu vi uma vez e falei, poxa vida, isso seria legal para nós, tal. Até um dia que a moitinha aparece mais verde, a conta ali, né? Vou comprar. Comprei lá em 10 vezes, sei lá, aquele negócio. Né? Onde está aquilo? Agora eu não sei se está embaixo na sala ou se está num quarto lá em cima. Você põe aquele negócio e fala, meu Deus, acho que isso aqui não adianta nada. O que ficou da história? A conta. Outro dia, a gente estava ministrando um curso sobre homilética, né? Técnica de pregação no seminário da Aliança, e tinha uma das alunas lá, que era ovelha de um dos professores, e ela comentou, não sei o quê, não, agora eu estava sempre metido em dívida, até que o pastor falou que aquilo era pecado. E ela então falou, e aí o que ela falou? Ela acabou abrindo ali o coração e falou, eu amava, por exemplo, eu recebi o catálogo da Natura, olha aí, né? Recebi o catálogo da Natura e sempre comprava lá um perfume, uma coisa tal, e aí depois não cabia no orçamento dela, logicamente deve ser um orçamento apertado, e estava sempre no vermelho. Aí o pastor falou para ela, ó, querida, livra-te desta. Ela falou, parei de abrir o catálogo da Natura, hoje estou no azul. Olha que coisa simples, né? Coisa simples. Bom, não sabemos a história daquele homem, mas nós podemos aprender com aquele homem, sim? Ainda que você seja muito temente a Deus. A gente de vez em quando se distrai com algumas coisas e nos colocamos em apuros, certo? Nem sempre necessários. Bom, mas aquele homem de Deus virou para aquela mulher e falou, como posso ajudar? Então, feita a oração, nós podemos entender que o clamor daquela mulher foi uma oração, um pedido que ela fez, e veio então à disposição do homem de Deus em ajudar. E ele pergunta, como eu posso te ajudar? Mas aí ele mesmo reage, e isso nos leva para o segundo ponto, como opera a providência? Amém? Então, nós não sabemos o tempo que a resposta virá, quando levantamos o nosso clamor a Deus em oração, muitas vezes ele demora um pouco a resposta. E nem sempre a resposta vem da forma que a gente imaginava. Já experimentou isso? A resposta dele pode vir, no entanto, de uma forma bem diferente daquela, tá? E me parece que é o que aconteceu aqui. E, portanto, ela opera a partir do que temos. A partir do que temos. Nós vamos ver o exemplo dessa mulher, e depois eu queria fazer uma aplicação com você sobre isso. Versículo 2 fala assim, diga-me o que você tem em casa. O que você tem em casa? E aí ela respondeu, tua serva não tem nada. Imagina 3 pontinhos ali, né? Tua serva não tem nada de valor. Mas tem lá um resto, lá, um frasco de azeite. Né? Então, o que você tem em casa? Então, existe alguma coisa de valor que pode ser comercializado? Deve ter isso que passou na cabeça de Eliseu, naquele momento. Mas a mulher respondeu, não sei, não tenho nada. Algumas vezes vocês vêm conversar comigo sobre algum problema, e você fala, não fiz nada. Não tenho nada. Não errei. O que mais que a gente pode colocar nessa lista aqui? Não é? E aí, o profeta olha para ela, e aí de repente ela fala, olha, tem lá um frasco de azeite. Nós não sabemos se esse frasco de azeite era um azeite culinário, certo? Que ela poderia usar para salada, alguma coisa assim. Azeite sempre foi caro e hoje é caro. Vamos combinar? Azeite é uma coisa cara, não é? Um bom azeite custa caro. E naquele tempo, sem dúvida, também era. Estavam ali, e aí ela podia ser um azeite desse tipo, poderia ser um azeite para que ela pudesse se perfumar. Era usado naquela época, perfume era muito caro, colocava algumas essências no azeite, a pessoa depois do banho passava um pouquinho, e aquilo tinha valor. Provavelmente menos quantidade, mas mais valor.
Podia ser um azeite da unção, o óleo da unção. Seu marido era estudante de profeta. Vai ver que ele tinha ido a Jerusalém, comprou lá um... certo? A gente não sabe a história. Mas ela tinha alguma coisa. E é interessante pensar que Deus gosta de partir daquilo que a gente tem. Daquilo que a gente tem. E como aquela mulher, de vez em quando, nós achamos que nós não temos nada. Nós não temos como reagir a uma situação. Mas Deus é sábio o suficiente para nos desafiar com aquilo que a gente tem em casa. Amém? Se Jesus perguntasse para você hoje, o que você tem em casa? Qual seria a sua resposta? Será que você poderia falar, eu tenho lá um carro velho que está me dando problema? Será que você falaria, eu tenho alguns relacionamentos que estão quebrados? E talvez esse seja o ponto que Deus queira mais usar, falando, vamos consertar isso, vamos acertar isso. Talvez nós tivéssemos que clamar ao Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele responderia, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua vida. É assim que Deus gosta de agir, né? E aí você pode pensar, mas eu não tenho como sair desse meu buraco. Eu não tenho como resolver isso. E eu gosto de pensar que, assim como aquela viúva no primeiro momento falou que não tinha nada, Ele olha para você e Ele não vê só a sua aparência. Ele vê o seu coração. E Ele gosta de coração quebrantado. E a partir de um coração quebrado e quebrantado, é que Ele pode fazer uma grande mudança. Amém? Qual foi então a orientação do profeta para aquela mulher? Versículo 3 fala assim, então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E aí pegou, né? Para aquela mulher nem tanto, mas imagina você ali naquela situação. Mas fala, eu fui lá na igreja, falaram para mim que ia lá, o pastor tinha uma oração poderosa, e eu ia ser curada, eu ia arrumar um emprego, eu ia sair da dificuldade, eu ia consertar os meus relacionamentos, eu ia ter meu filho de volta, minha mulher de volta, minha mãe de volta, não é? Mas parece que não é assim que Deus trabalha. Parece que Ele gosta da nossa interação na solução. Ok? Então, dificilmente Ele opera assim, como o maná caindo do céu, né? Você não precisa fazer nada, fica lá, cai. O dinheiro cai na conta. Tem alguns que têm alguma possibilidade disso, outros não, não é? Tem que suar para poder ter o dinheiro. Mas se eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que pedir emprestado, eu vou tornar público o meu drama? Pois é, certa medida, sim. Em certa medida, sim. Deus opera a partir de coisas. Então, quando Ele fala, vá pedir, a gente não percebe isso no texto, mas eu queria que esse texto fizesse sentido para você que está aqui hoje, para você que nos escuta hoje, não é? Quando fala, vá pedir emprestado, Ele exige uma exposição da tua vulnerabilidade, sim ou não? Uma situação desfavorável, porque você vai ter que pedir emprestado, falar, olha, eu estou numa situação difícil, você tem aí umas vasilhas para me emprestar? Seja essas vasilhas o que for, né, no teu caso. Também exige humildade em demonstrar a necessidade de ajuda. E de repente você precisa bater na sua vizinha, e aquela vizinha que talvez, por costume, você costuma se comparar com ela, até competir com ela. De repente o filho dela estava um ano na frente, entrou na faculdade um ano antes que o seu filho, e aí, está vendo? Minha filha é mais inteligente, ela entrou, tal, não sei o quê. Ah, seu filho saiu, tal. Que empresa ele está trabalhando? Ah, está trabalhando numa multinacional. E o seu? Ah, não sei o quê. Sabe essas coisas idiotas que a gente costuma fazer na vida? Ah, como é que é a sua casa? Quantos quartos tem sua casa? Ah, tem 3. Ah, tua só tem 2? Nossa! Não é? E aí, de repente, você tem que bater na porta daquela vizinha ou daquela tua amiga e falar, ó, você tem umas vasilhas aí para me emprestar? Não é? Ou talvez aquela vizinha que você agora vai depender tenha pedido umas vasilhas para você em algum momento, ou vários momentos, e você simplesmente falou, olha, desculpa, não posso me envolver,
porque, sabe, eu não gosto disso e tal, e agora chegou a tua hora de precisar. E Deus parece que gosta de nos desafiar com isso, né? E uma outra coisa que demanda é confiança de que a resposta será eficaz. Aparentemente isso não foi problema para aquela mulher. Mas o Eliseu vai um pouco mais longe, fala, olha, você pede vasilhas, mas peça muitas, ok? Peça muitas, ou seja, não é 2 vasilhas, peça quantas você puder. Versículo 4 fala assim, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. É assim que Deus opera. Ele age em secreto. Ele não vai te colocar na praça mais importante, né? Lá na Faria Lima, na praça central, onde os Faria Limers passam lá com as suas mobiletes lá, mágicas, certo? E ali ele vai fazer uma coisa que vai te glorificar. Não, ele fala, quando você quiser orar, vai para o teu quarto, fecha a porta, vai em secreto, e o Deus que te vê em secreto vai responder a tua oração. Amém? É isso que essa passagem me lembra, né? E é assim que a providência opera. A última coisa é como interagir com ela. Como interagir com a orientação que vem de Deus? A primeira é com fé. E aparentemente foi o que aconteceu com aquela mulher, não é? Então o que o texto diz? Versículo 5 diz, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Então, legal, aquela mulher não tinha só um frasco de azeite, ela tinha os filhos que estavam juntos com ela. Ela tinha filhos que participaram da resolução dos problemas dela. Ela tinha filhos que, de alguma forma, não deixava de escutar o que ela tinha a dizer e as necessidades dela. E participaram da solução. Filhos, percebam que sua mãe e seu pai, sem vocês, vão sofrer bastante. É muito importante vocês perceberem, serem sensíveis às dificuldades que elas têm. Amém? É muito importante isso aqui. E assim que as dificuldades são resolvidas, né? Em família. Eu não quero gastar mais tempo, mas muitos de vocês já conhecem essa história, tem alguns rostinhos novos aqui que não conhecem, mas a gente, quando sabe, eu passei por um problema, por exemplo, um perrengue de uma empresa que teve um problema, um impeachment, uma empresa que teve um impeachment, e eu era diretor dessa empresa, e da noite para o dia fiquei sem emprego, né? E aí tem muitos homens que têm o trabalho, a carreira como um ídolo na sua vida, e alguns deles, quando acontece uma coisa dessa, eles passam semanas, meses, saindo de manhã de casa, indo dando uma volta, tal, para não contar para a família que ele está desempregado, que ele está sem emprego. E os filhos continuam gastando, a esposa também, cartão de crédito bombando, e ele não tem como pagar, né? Eu lembro, graças a Deus, e eu não falo isso para jogar confete na minha cabeça, mas só como um exemplo para você, que quando isso aconteceu, eu lembro, o João ainda, nem lembro, estava lógico, no colégio, né? A Ana estava começando a faculdade, né? E a gente chegou em casa como família e falou, olha, aconteceu isso com o papai. A gente sentou lá na hora do jantar, na mesa da cozinha lá, acho que o João e a Ana podem lembrar disso, vocês podem testemunhar, e falamos, ó, deu ruim. Papai perdeu o emprego, né? Aconteceu tal coisa, contamos um pouquinho lá, e a gente vai ter que passar por esse perrengue juntos, né? Vamos ter que apertar o cinto. E se tem uma coisa que eu sou grato ao João e à Ana, foi pela forma a forma séria que eles encararam aquilo, e eles foram muito econômicos. O João batalhou 10 ou 11 anos lá, fazendo um curso que ele sabia que não podia ser numa faculdade paga, né? Foi na Federal, lá em Belo Horizonte, fez residência lá, né? E foi sempre muito econômico, porque sabia que era difícil a coisa pelo lado de cá. Passou a ser depois daquele momento. Então, eu sou muito grato a eles por isso, mas eu sou muito grato a Deus que me deu a possibilidade de não ser, desculpa falar assim, né?
não ser um idiota e querer esconder da minha família uma coisa que não se deve esconder, não é? E aparentemente isso aconteceu com aquela mulher. Por fé ela falou. E ela contou com os filhos ali. Então, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Aleluia! Glória a Deus! Um milagre tremendo aconteceu. Fechado dentro de casa. Então, o que fez a providência cessar ali? A disposição, a possibilidade daquela família pedir e juntar vasilhas, né? Então, o que a gente pode dizer? Que a viúva e seus filhos tiveram fé, e o azeite fluiu na proporção dessa fé. Amém? O texto não fala que se foram muitas vasilhas, dá a impressão que sim, mas o que fica claro para nós é que se ela tivesse o dobro de vasilhas, ela teria o dobro de azeite. Se ela tivesse metade das vasilhas, ela teria metade do azeite. Mas aparentemente ela e os filhos recolheram muitas vasilhas. Tiveram fé, confiança na solução que Deus tinha dado. E isso aconteceu ali. Então, a história nos mostra isso, né? Mas sabemos que foi suficiente para quitar até as dívidas delas. E o versículo 7 fala assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? A gratidão, ela foi correndo com alegria a falar o resultado para Eliseu, para o homem de Deus. E qual foi o que ele falou para ela? Ponha a sua casa em ordem, colocando sua casa em ordem através do exercício da fé. Um dia eu escutei um pastor falando e eu achei legal, né? Que ele falou: o que aconteceu aqui? Você pode pedir a Deus e ficar lá no seu sofá, lá, pedindo: ai, Deus, faz alguma coisa na minha vida, ai, muda a minha história, não sei o quê. Ou você vai correr junto com Deus, falando: Deus, me ajuda, me dá orientação, e Ele dá, nesse caso deu, e as coisas aconteceram. Ou seja, neste momento aqui ele falou: você está com muito azeite lá na tua casa? Estou. Mas se voltar a orar de novo, falando: Deus, me ajuda, eu tenho aqui o azeite, agora eu não tenho só um frasco, eu tenho centenas de frascos aqui de azeite, o que eu faço? Se ela continuar sentado, é aquele momento que Deus vai falar assim: ó, agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Agir. Vai para o mercado, põe uma tendinha lá, ou pede uma carona numa tendinha e vai vender o seu azeite. E Deus é tão bom que Ele falou: quita suas dívidas, põe em casa, põe em ordem na sua casa. Isso é uma recomendação bíblica, né? A gente deve seguir. Ponha em ordem a sua casa, coloca a sua casa em ordem, e daí para frente as coisas vão andar bem. E ele fala, e aí ele fala ainda aqui, né? Ó, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ou seja, inaugurou uma atividade para aquela viúva, que naquele tempo não tinha emprego, né? Para viúvas, tinha que viver da misericórdia, dos filhos no caso. E essa mulher, junto com seus filhos, teve muita ainda possibilidade de seguir, né? Será que você tem algumas dívidas, talvez não monetárias, mas dívidas relacionais, por exemplo, que você precisa acertar? Que Deus está te falando: cara, vai para a ação. Já orou? Já colocou diante de Deus? Leu a palavra dele? Ele te mostrou o que fazer? Nego, mão na massa. Acerta a tua casa. Não deixa para amanhã. Você pode interagir com ela ainda de uma outra forma, com relutância. E aqui a gente já está caminhando para o final. Talvez você não tenha certeza, talvez você não tenha confiança de que Deus pode realmente interagir com você para solucionar os problemas difíceis. Talvez você tenha até dúvida se Deus realmente existe. Antes de fazer alguns comentários, eu queria trazer Você conhece esse texto? Deixa eu ler ele para você. Mateus 7, versículo 7 e 8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca,
encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Quem disse isso? Jesus? Jesus, não é? Jesus falou isso. E você crê que ele é confiável? Mas você confia que ele é... Você confia nele o suficiente para poder obedecer a orientação que ele te dá? Na palavra dele? Sem restrições? E sem relutância? Aquela viúva aparentemente não teve relutância. Ela mergulhou de cabeça na orientação que veio do profeta. Amém? Então, eu queria voltar para esse versículo que para mim ele é chave, né? Não sei para você. Vá pedir emprestado. Vá pedir emprestado. O que te impede, querido, querida, você que está aqui, a buscar a Deus e fazer o que Deus te orienta a fazer? Uma vez Jesus, conversando, na verdade, no Sermão do Monte ainda, ele fala isso daqui. Será que podemos ler junto? É curtinho. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Será que no teu coração existe alguma coisa que late mais, que é mais forte? Lembrei do Bartô. Fala mais alto ao seu coração do que a palavra de Deus? E aí você fica dividido, dividida na hora de decidir se adota ou não? Sabe que várias coisas aqui a gente podia falar, mas o primeiro, os mandamentos, lembra dos mandamentos? O primeiro deles, alguém sabe dizer o que é? Não terás outros deuses além de mim, amém? Por que será que esse é o primeiro mandamento? Os sábios, os estudiosos costumam dizer que nós somos uma máquina de fazer ídolos. E muita coisa para nós pode se tornar ídolo, não é? Ok? E mamães, eu queria falar especialmente para vocês. E uma definição rápida, eu não quero esticar muito, porque eu falei que ia falar em 40 minutos, já estou a 42 aqui, então estamos quase lá, tá? Então, por favor, me dá mais 5 minutos aí. Um ídolo, né? Qualquer coisa boa, porque se for ruim a gente não vai ter como ídolo, sim ou não? A gente não vai amar aquela coisa, né? Então, qualquer coisa boa que se torne tão essencial para a sua vida, e aí um parênteses, né? Capaz de dar significado, segurança, senso de realização, fecha o parênteses, que passa a ocupar o lugar central em seu coração, um lugar que seria naturalmente de Deus. Entende isso ou não? De repente você fala, minha beleza é o mais importante para mim. Apareceu uma ruguinha aqui, eu vou cuidar, eu vou fazer tudo e tal. E eu não estou querendo aqui, meninas, me entendam, eu não estou querendo, né? Não estou olhando para nenhuma especificamente, né? Mas a gente entende? Então, se isso para você, se você não ter uma ruga, é mais importante para você do que Deus na tua vida, por exemplo, você tem um ídolo. Mamães, e eu quero falar para vocês uma coisa. Se seu filho, sua filha, se torna mais importante para você, no seu coração, do que Deus, ele se tornou um ídolo na sua vida. Entende isso? E aí o que acontece com o ídolo? Alguns dos filhos modernos, eles se tornaram intocáveis. A gente não pode falar, a gente não pode contrariar, a gente não pode orientar, porque de repente eles vão embora, eles vão falar um monte para nós, não é? E eu diria para vocês que isso é um engano da nossa sociedade, não é? Porque teu pai e tua mãe têm coisas para ensinar para vocês, amém? Eu sei que tem alguns filhos que estão vindo aqui pela primeira ou poucas vezes, né? E por favor, eu não estou olhando para vocês, nós estamos falando em geral. Nem sabia que vocês vinham, na verdade. Então, fica na paz aí se você está aqui. Meus filhos estão aqui também, estão escutando junto com vocês, amém? Então, não, por favor,
assim, de coração, com muito amor eu estou compartilhando isso com vocês. Porque o problema não é de vocês. O problema é da mãe e do pai de vocês. Entendem? Eu estou falando para a mãe e para o pai de vocês. Se eles pensam que vocês são de vidro ou de cristal, porque vocês são muito importantes, vocês são importantes para nós, muito importantes. Mas se eu deixo de falar para o João uma coisa que eu tenho que falar, ou para a Ana, por medo do que, como eles vão reagir, eu estou colocando eles na frente de Deus na minha vida. A Bíblia tem um caso muito claro, e não dá tempo de eu falar. Pesquisa Abrão, um homem histórico, está lá em Gênesis, né? Deus fez uma aliança com ele e falou: através de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Mas a mulher dele era estéril, demorou 20 ou 25 anos para que ela engravidasse. Ela tinha quase 100 anos, imagina, queridas, há uma esperança para vocês. Ela tinha quase 100 anos quando nasceu o filho, não é? E o que aconteceu com aquele pai? Uma coisa que acontecia provavelmente com a maioria de nós. Ele começou a gostar tanto daquele filho, que ele começou a se tornar um ídolo na vida dele. E aí Deus, um dia, acorda ele de madrugada e fala: Abrão, tem uma missão para você, querido. Ele falou: o que, Deus? Ele que obedecia a tudo que Deus falava. Falou: você pega teu filho e vai sacrificar ele para mim, lá em cima do monte. E Abraão, com toda a certeza do mundo, com o maior pesar do mundo, chorando lágrimas de sangue, foi sacrificar o filho. Você, mãe, teria coragem de fazer isso? Graças a Deus, como Ele é um Deus de amor, quando Abraão estava prestes a fazer aquilo, ele falou: para, querido, eu tenho aqui eu tenho um cordeiro. Sabe o nome desse cordeiro? Jesus. Jesus. É esse cordeiro que foi sacrificado no teu lugar, no lugar do teu filho, para que você hoje possa falar: Senhor, eu sou grata por você, eu sou grata pelo sacrifício que você fez na cruz, e através desse sacrifício eu sei que eu posso descansar, eu posso abrir mão dos meus outros ídolos, eu posso amar meu filho. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando o seu filho é um ídolo para você, sabe o que acontece com os ídolos? Como ele é um falso ídolo, ok? Ele é um falso Deus, ele vai ser sempre dominador. E ele vai sempre te machucar. Porque é da natureza dele, ele é pecador. Como você também, não é? Não estou aqui, não é um problema dos filhos, nós somos pecadores. Então, se você endeusa sua filha, seu filho, um dia ele vai te magoar. E se ele for um Deus para você, isso vai doer tanto que a vida para você pode perder o sentido. Mas Jesus está falando para você: eu paguei o preço naquela cruz que a gente cantou, para que o sentido da sua vida não esteja atrelado a um filho, a uma mulher que você perdeu, a um marido que faleceu. Amém? E eu queria deixar para vocês esse convite, que vocês pudessem descansar. Interessante, eu sei que eu já estourei bastante tempo, né? Isaías 45, 22 fala assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Tem uma história linda do Spurgeon, que se tivesse tempo, um dia ainda vou ler para vocês aqui, se você não comprar esse livro para ler, que eu recomendo. Ele conta a história da conversão do Spurgeon, e ele fala que ele chegou numa igrejinha lá, um dia de neve, que ele não conseguiu na igreja que ele ia, o coração dele apertado, ele era relutante, ele não conhecia o que Deus tinha. E aí ele chega lá, uma pessoa qualquer, o pastor não tinha conseguido chegar na igreja por causa da neve, e aí de repente a pessoa pega esse versículo aqui e fala, e ele fala: a pessoa não sabia nem falar direito, mas essa pessoa fala: você que está aqui, olhe para mim, olhe para mim. Olhar não dói, olhar não precisa fazer um curso para olhar, olhar não te custa nada. E falou: olhe para mim, suando lágrimas de sangue, olhe para mim, pendurado
na cruz por você. Olhe para mim na cova, enterrado. Olhe para mim, ressuscitado ao terceiro dia. Olhe para mim e você terá vida em meu nome. Amém? Que você possa, ao invés de olhar para esses ídolos que se multiplicam na vida da gente, você possa olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Jesus, e esse é o último versículo, João 6,40 fala assim: porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Essa é a providência suprema. Não a solução dos teus problemas de relacionamento, não a solução dos seus problemas bancários, das suas dívidas, dos perdões que você não consegue dar, dos perdões que você não consegue receber. Mas a dívida externa, eterna que você tem diante de Deus, por viver seus dias sem Ele no teu coração. Que hoje, feche os teus olhos e vamos orar, que você possa receber Jesus no seu coração, possa entender que Ele tem autoridade, Ele tem o poder, e Ele te ama para te fazer superar todas as dificuldades que você possa encontrar. Mas o mais que Ele quer, a coisa mais importante que Ele quer, é que você seja salvo e tenha um relacionamento com Ele de hoje para a vida eterna. Amém? Senhor Deus, olha para cada um aqui, Senhor, para o nosso coração. Nós te agradecemos por essa história, esse exemplo lindo de superação dessa viúva, Senhor. Da forma que através do teu profeta o Senhor fez um milagre maravilhoso de multiplicação daquele azeite. De forma que aquela mulher que já tinha perdido tanto com a morte do seu marido, não precisou perder ainda seus filhos para a escravidão, Senhor. E o Senhor resolveu o problema dela. Provavelmente não só o problema financeiro, de sobrevivência dela, mas o Senhor fez uma marca de gratidão naquele coração, que ela certamente viveu todos os dias da vida dela sem esquecer de Ti. Que essa mesma marca, Pai, possa ser feita no nosso coração a cada dia, percebendo que nós não estamos sós, que nenhuma dificuldade que nós tenhamos é superior ao Teu poder, mas que o Teu grande sonho, o Teu grande desejo, é que nós entreguemos o Teu coração aos Teus altares, o nosso coração nos Teus altares. Em nome de Jesus. Amém.